Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Ainda sobre a guerra, infelizmente, em tempos de paz temos que falar de guerra. Essa hedionda invasão da Rússia ao território da Ucrânia, uma coisa absurda, uma insanidade sem precedentes, eu não diria, porque houveram muitos precedentes bem piores, mas uma insanidade estúpida e inaceitável em pleno século XXI. Isso é peremptoriamente verdadeiro. Este tipo de insanidade que leva à guerra é típico de pessoas sociopatas, líderes mundiais sociopatas ou psicopatas. No decorrer dessa série sobre a guerra, eu vou apresentar a solução para isso, uma solução que poderá ser definitiva desde que, obviamente, seja adotada. Mas agora eu não quero falar sobre isso. Quero falar sobre a postura do ocupante do cargo de presidente, não necessariamente o nosso líder, porque esse cidadão não me representa e não representa milhões de brasileiros, embora represente um percentual aí de 15, 20% dos brasileiros. Opção deles, nada contra, mas a grande maioria dos brasileiros, quase 80%, não se sente representada pelo atual ocupante do cargo de presidência. Por N motivos. Pela própria postura dele como líder de um governo, pela postura dele à frente da pandemia, pela postura dele com relação ao garimpo ilegal, ao desmatamento das florestas, à invasão de terras indígenas e uma série de outros quesitos, a proliferação de armas e munições nas mãos de bandidos e uma série de outros absurdos que esse cidadão comete, os quais não podem ser atitudes de um presidente da República, nem do país que ocupa a última colocação no ranking mundial, quanto mais do Brasil, que é a 12ª economia do mundo, é um dos países mais importantes, pertence ao G20, tem um povo maravilhoso, uma história bonita, uma história decente, é um país rico. Jamais poderia ter um indivíduo desse quilate, abaixo da crítica, podem crer, pelo menos do meu ponto de vista, ocupando o cargo de presidente. É o cúmulo do absurdo. Assim como é o cúmulo do absurdo foi ele visitar e lá se solidarizar, entre aspas, não sei o que ele foi fazer lá, visitar o Putin, visitar a Rússia, quando a Rússia já estava cercando a Ucrânia, estava deixando claro para o mundo que iria invadir a Ucrânia. Uma invasão injustificada e não provocada, como eu já disse ontem, e aliás essas palavras não são minhas, são de líderes mundiais, do chefe da OTAN, se eu não me engano também do presidente da ONU, do diretor-geral da ONU. Então, realmente, eu me junto a essas pessoas e outros líderes mundiais, apesar de eu não ser líder de coisa alguma, para afirmar também peremptoriamente que essa invasão é insana, é injustificada e não provocada. E só tem uma razão de ser, digamos assim, se é que possa ser. A única razão de ser, entre aspas, dessa invasão é a sede de poder do Vladimir Putin, que está no poder desde o ano 2000, ele foi chefe da KGB, o cara era espião, ele tem muitas mortes nas costas,
não só como espião, mas como assassino mesmo, porque ele manda matar, isso já está provado, ele manda matar os adversários políticos, todas as pessoas que criticam ele, seja cientista, jornalista, cidadão comum, qualquer pessoa que se manifeste pública e repetidas vezes contra ele, acaba pagando com a própria vida, de formas variadas e de formas suspeitas também. Ele manda envenenar, manda atirar, manda fazer o que for para eliminar os adversários lá no território dele. Então esse cara é um maníaco, é um tirano, é um louco, embora tenha sido eleito pelos votos democraticamente, entre aspas. Então esse tipo de cidadão, assim como o ocupante do cargo de presidente aqui, atualmente jamais deveriam ascender ao poder, porque são pessoas nocivas, são pessoas desqualificadas, despreparadas e muitas vezes até desautorizadas a ser chefe de Estado, embora acabem ocupando por força das circunstâncias. E o mundo, os principais líderes mundiais e também as principais autoridades nacionais está cobrando, assim como eu, como cidadão, cobro do atual ocupante da cadeira da presidência aqui no Brasil, em Brasília, no Palácio do Planalto, uma posição. Ele tem que se juntar ao restante do mundo e se opor à guerra, decretar sanções contra a Rússia, tem que se solidarizar com o povo ucraniano, mas ele não vai fazer isso. Assim como tudo que é suspeito, tudo que é equivocado, tudo que é errado, que o Palácio do Planalto faz, que o governo brasileiro faz, e a imprensa brasileira entra em contato com o Palácio para pedir um esclarecimento e eles nunca dão um esclarecimento, o que também é errado, não é a postura de ocupante de cargo público. O ocupante de cargo público deve e tem que dar satisfação de todos os seus atos, de cada um dos seus atos, inclusive até porque fez xixi com a porta aberta ou fez o número 2 com a porta aberta, se isso acontecer. Eles têm a obrigação de dar satisfação, sim, de todos os seus atos. E quando esses atos afetam diretamente a vida das pessoas, causando invariavelmente prejuízo à vida das pessoas, aí sim eles têm que se explicar. Mas o que eles fazem, o que os atuais ocupantes do governo fazem, eles se escondem, eles se omitem, covardemente, eles se omitem, se recusam a dar explicação, até porque não tem explicação coisa errada. Coisa errada não deveria acontecer, e se acontece deve ser reparada, e mesmo assim, além da reparação, tem que haver a retratação, o pedido de desculpa, mas isso não acontece nesse governo, até porque, como eu já disse em vários vídeos anteriores, o Brasil não tem governo. Tem um ocupante do cargo de presidência que não governa, pelo menos para a grande maioria das pessoas. Ele dirige seu gesto, suas atitudes, suas manifestações para um grupelho de escolhidos a dedo por ele, que se identificam com as ideologias dele. Então é uma coisa esquisita, inexplicável, insana, tanto quanto a guerra, a atitude desse cidadão. E por isso eu vou repetir, eu quero hipotecar ao povo ucraniano, neste momento, a nossa solidariedade, em nome de milhões de brasileiros, seguramente mais de 160, 180 milhões de brasileiros estariam se solidarizando comigo, estão se solidarizando comigo nesse momento, porque essa guerra insana é injustificada, como eu disse, e não pode acontecer. E o Putin, se não tinha entrado até então, agora acabou de entrar para a história como um dos piores vilões da história da humanidade. É isso que o Putin
o filho da senhora Putin, é isso que já deve estar falecido, não sei se está vivo ou não, o filho da senhora Putin, esse mesmo que vocês estão pensando, o filho da senhora Putin, está entrando para a história como um dos piores vilões da humanidade, como um carrasco, um assassino que está cometendo crimes contra a humanidade e não merece que ninguém hipoteque solidariedade a ele, principalmente quem ocupa cargo público e representa uma nação. Porque quem ocupa cargo público e representa uma nação e vai se solidarizar com o bandido, com o criminoso de guerra, está sendo, no mínimo, cúmplice e não representa a nação. É isso que eu tenho para dizer hoje. Os próximos vídeos, infelizmente, ainda serão sobre essa guerra nefasta, hedionda e inaceitável. Até amanhã.